Ok. O que seria um jogo diferente de uma franquia? Supondo que uma franquia seja de ação e aventura. Então eles não são um jogo de corrida. Isso seria um jogo diferenciado de uma franquia estabelecida. Ou simplesmente quando uma franquia lança um jogo com tanta coisa a mais que o anterior fica extremamente diferenciado. Isso seria um jogo diferenciado de uma franquia estabelecida já. Com isso em mente, eu acho que vamos começar. E aí, eu sou o L e você já viu o título de hoje? Não vamos enrolar, na verdade, vamos direto pro vídeo. Cara, o primeiro é Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Por mais que esse jogo pareça uma piada de 1º de abril que esqueceram de admitir, não, ele é um jogo de ação e aventura da franquia MK. Lançado no dia 1º de outubro de 1997, cara. Apesar desse jogo ser horrível, ainda há debate se ele é canon ou não, já que algumas coisas que acontecem na história do game ainda são referenciadas em alguns jogos canon, principalmente na campanha Aftermath do MK11. Mas vamos lá. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero conta a história de Scorpion. Claro que não, só zoando. Sub-Zero é mandado numa missão para recuperar o amuleto de Shinnok por Quan Chi. Depois de descobrir que fez merda, Raiden manda Sub-Zero de novo recuperar o amuleto de Shinnok. A história não é de todo ruim, e em certos momentos fica muito boa. Porém, a sua gameplay é horrível, tanto no PS1 quanto no 64. Nada funciona, ele tem uma gameplay de jogos de luta, só que no jogo plataforma misturado com ação e aventura, e essa mistura não funciona. Apesar disso, a franquia MK tem bons jogos de ação e aventura, como o próprio Shaolin Monks. Porém, dá pra perceber que aqui não teve jeito. Vale dizer que a história é sim muito boa, já que a franquia MK passou por momentos horríveis de muito tempo, até o final de Mortal Kombat Armageddon. A franquia realmente não estava muito boa das pernas, mas a história sempre salvava, tirando o Armageddon, né? Em segundo, temos Pokémon Tournament. É estranho pensar o quanto nós implorávamos por um jogo de luta da franquia Pokémon. Já que os RPGs já são muito bons, então um jogo de luta provavelmente seria tão bem quanto. Porém, Pokémon Tournament foi lançado para o Wii U em 2015, no dia 16 de julho, e foi relançado em 2017 com alguns conteúdos a mais. Esse jogo é bom, caralho. Esse jogo era pra trazer um jogo de batalha de Pokémon, cara. Eu repeti o jogo 3 vezes agora. Mas ele errou feio. O jogo é basicamente apertar o botão mais rápido possível para soltar ataques, sem nenhuma estratégia. Os gráficos são bons e interessantes para um jogo da franquia Pokémon, já que não são os gráficos bonitinhos que estamos acostumados. Porque os Pokémons parecem mais intimidadores, assustadores e de certa forma mais real. Só que esse jogo não deu certo. Tudo aqui é falho, o número de Pokémons jogáveis é muito baixo, e o número de Pokémons assistentes são piores ainda. São poucos Pokémons, então infelizmente gastamos dinheiro à toa. Porém, há rumores de que um Pokémon Tournament 2 seja anunciado logo. Eu só espero que eles consigam corrigir o que o primeiro fez. E vocês viram que eu não citei a história, né? Porque realmente não tenho o que citar aqui. A história de Pokémon Tournament é irrelevante. Assassin's Creed Chronicles. Esse é um caso interessante. Muitas pessoas consideram a Chronicles descartável e desnecessário. Já outros consideram os jogos divertidos e bons passatempos, o que eu concordo. Porém, isso não muda o fato de que esses jogos são bem diferenciados dos jogos da franquia principal. Em sua maioria, os jogos são de ação e aventura e mundo aberto. Já Chronicles é um jogo de plataforma com um gameplay interessante focado no stealth. Sem dúvidas, é sim um jogo bem feito para um jogo de plataforma, com um preço baixo comparado com os jogos da franquia principal. Aqui nós temos a última integrante do credo dos assassinos chineses, Shao Jun, que após um encontro com Ezio, esse mesmo protagonista mais amado da franquia Assassin's Creed, ela decide se vingar dos Templários e restaurar o credo. A história é simples, porém interessante, e a gameplay, como eu disse, é muito boa. Porém, o fato de ser 3 jogos diferentes meio que fez as pessoas se enjoarem dessa franquia, desse spin-off. E errado não tá. Apesar disso, esse é o primeiro jogo dessa lista que eu considero no mínimo divertido. Vale dizer que eu contei a história apenas do Assassin's Creed Chronicles China, já que Chronicles China tem 2 sequências ainda. Vale a pena estar dando uma olhada. Hyrule Warriors. Agora você pode aumentar que Hyrule Warriors não é da franquia Zelda, porém eu não posso ignorar esse game. Apesar disso, Hyrule Warriors usa os personagens e história da franquia Zelda, e até o momento o segundo jogo desse spin-off é usado na timeline da franquia principal, e também eu boto o que quiser nesse vídeo. Hyrule Warriors é o clássico, anda e bate em tudo que se mexe, o mesmo estilo de Dynasty Warriors. O jogo é completamente diferente de qualquer outro Zelda em termos de gameplay. Para alguns, esse jogo vai ser incrivelmente
divertido. Para outros, esse jogo vai ser extremamente repetitivo. Porém, é impossível falar que esse jogo é ruim, cara. Ele é muito bom, lançado em 2014, no dia 14 de agosto para Wii U e depois relançado para Switch. Recebeu uma sequência recentemente também para Switch. No game, várias timelines da franquia The Lost se cruzam e vários personagens de diferentes jogos da franquia se juntam para consertar a timeline e derrotar Ganon, após juntar os seus 4 fragmentos. A história é divertida e o mais legal do game é ver os personagens de jogos anteriores aparecendo e jogar com eles é bem divertido. Apesar disso, o game não tem uma nota gritante nas críticas, apesar de ser um 78, que combinamos uma nota bem alta, principalmente para um jogo spin-off. Em quinto, nós temos o fodástico Final Fantasy Tactics. Lançado em 97, em 20 de junho, Final Fantasy Tactics é um jogo de GBA que, diferente dos JRPGs ou RPGs por turno, aqui nós temos um RPG de estratégia. Ou seja, você tem um cenário grande e tem que mover os personagens nele para derrotar os seus inimigos. Em FF Tactics, a história segue em torno de Hamza Biouf, não me perguntem como fala esse nome, não faço ideia. Um membro de uma facção que está no meio da guerra chamada de The Lion War, que é justamente a guerra entre duas facções para ver quem ficará com o trono do reinado. A história começa simples, porém nós sabemos que é Final Fantasy, então ela fica ainda mais interessante conforme o tempo passa e mais informações são dadas. Não tem segredo sobre gameplay, é um jogo de RPG de estratégia comum, porém com a temática Final Fantasy, que é sempre muito bem explorado pela Square. Esse jogo é muito bom e eu recomendo muito, cara, sem contar que ele teve algumas sequências. Eu posso estar errado, me corrija, mas se não me engano, Final Fantasy Tactics se passa no mesmo universo de Final Fantasy XII, lançado no PlayStation 2. Posso estar errado, não tenho 100% de certeza. Em sexto lugar, nós temos Castlevania Lords of Shadows. Dá pra ver pela minha voz o quanto eu gosto desse jogo. Eu coloquei Lords of Shadows aqui. Esse jogo é diferente de alguns dessa lista. Não é um spin-off, ele continua a história da franquia Castlevania, porém ele é muito diferente dos outros jogos da franquia. Ele abandona o estilo de jogo que a franquia mesmo criou, junto com o Metroid, o Metroidvania. Mas, em Lords of Shadows, nós temos uma cópia de God of War. Sério, cara, esse jogo é muito parecido com God of War. E ele até mesmo teve uma sequência, que é o Lords of Shadows 2, que é um jogo divertido, mas ainda não é Castlevania. Porém, a história, pelo menos, é divertida, vai. A história segue, tô bem hoje, hein? Gabriel Belmont. Aqui ele, como todos os Belmonts, está atrás de um grupo chamado de Lordes das Trevas. E de tabela vai ressuscitar a sua esposa também. O jogo recebeu notas altas pelos críticos, cara, e sua gameplay é de certa forma divertida. Os jogadores também gostaram. Óbvio que os fãs raiz de Castlevania não são fãs desse jogo, eles odeiam. Que ele taca toda a franquia pro lixo e recomeça tudo. Apesar de ter uma sequência, Lord of Shadows 2 meio que afundou Castlevania, que no momento não tem nem rumor, nem nada de uma sequência. Adeus Castlevania por agora, pelo menos, né? E adeus Konami por muito tempo. Resident Evil 7. Para fechar essa lista, vamos de RE. Eu poderia colocar o RE4, ou até mesmo os Revelations, ou o Umbrella Corps, que é bem diferente, etc. Resident Evil é bem flexível com seus estilos. Porém, eu queria colocar o 7 como uma homenagem a essa franquia maravilhosa. A RE7 muda bastante do primeiro game e ainda mais do quarto. Aqui nós temos um game em primeira pessoa, com bem menos armas biológicas do que nos outros jogos. E uma gameplay menos de ação e mais para o terror. E muito mais para os puzzles. Porém, não tanto quanto no primeiro jogo da franquia, tá? Vamos lembrar que os primeiros Resident Evil era foda. Aqui nós controlamos Ethan, que recebe um vídeo de sua namorada. Pequeno problema disso é que ela não parecia muito bem, parecia uma situação um pouco complicada, né? E além disso, quando chegamos na mansão que ela supostamente estava de babá, o lugar tá todo na merda. Digamos que os moradores de casa não gostam da gente. Além disso, após encontrarmos ela, Mia, a namorada de Ethan, disse que ela, no caso, eu escrevi o roteiro errado, ela nunca enviou aquele vídeo pedindo ajuda para Ethan. E agora estamos trancados naquela casa. Precisamos sair vivo, enfrentando todos os membros da família e protegendo Mia, com 2 possíveis finais no game. O jogo tem o terror dos primeiros jogos da franquia, certo? Porém, diferente deles, esse game consegue mesclar muito bem ação e terror, coisa que obviamente Resident Evil 5 e 6 não conseguem fazer nem um pouco. Até mesmo o 4 já se afastava bastante do estilo de terror, ele tinha bem menos jumpscares ou momentos marcantes por você se cagar nas calças. Um exemplo disso é, por exemplo, no Resident Evil 1, quando os cachorros pulam na janela, tá ligado? Aquilo dali é um momento que joga de fralda pra conseguir passar por aquilo. Apesar de claramente nós gostarmos que é Resident Evil, não muda o fato que esse game é sim um jogo diferente de uma franquia já estabelecida.
É uma franquia que já precisava bastante de mudanças, convenhamos, né? Bom, pessoas, é isso. Eu vou deixar vocês aí com a ideia. Se vocês querem uma sequência ou não, eu sinto muito pela falta de vídeos, eu prometo estar voltando agora. E pode ter certeza que os próximos vídeos vão ter tópicos bem interessantes, inclusive um deles que eu tô planejando aí já tá sensacional. É isso, valeu, falou.